Ora, neste momento já devem ter as três listas, tanto a lista dos alvos, a lista dos reguladores e a lista dos interatores. Agora, o próximo passo é tentar saber se estas listas têm muitas proteínas em comum ou não. Para saber isso, cada uma destas listas, se formos ver aqui, é um vetor, em cada elemento do vetor é um string, que é o código Uniprot, e nós podemos utilizar operações de conjuntos, como a união, a interseção, entre outras. Então vamos usar a interseção, que é fácil de aplicar usando a função do R que se chama intersect. Portanto, vamos primeiro saber quantas proteínas é que temos que são simultaneamente alvos e reguladores, e por isso são possíveis elementos de um ciclo de retroação que envolve o NF-κB. Depois temos os alvos e interatores. Como os interatores também muitas vezes poderão ser reguladores ou moduladores da ação do NF-κB, portanto também podemos ter aqui outro ciclo de retroação. E finalmente os reguladores e os interatores. Aqui estes dois conjuntos, haver sobreposição não implica que seja uma retroação, mas vamos ver que interação é que tem. Portanto, o conjunto dos alvos temos 262, depois o conjunto dos interatores, onde é que eles estão? Os interatores API tem 244, tem mais ou menos o mesmo número, 262, 244. Depois os reguladores, temos 188, que é um bocadinho menos. Vamos ver quantas é que temos em comum. Portanto, quando fazemos a interseção dos alvos e dos reguladores, obtemos alvos e reguladores 66. Portanto, deste conjunto de 262 proteínas mais 188 reguladores, têm em comum 66. Esses 66 são candidatos a serem proteínas relevantes na regulação da resposta do NF-κB, porque formam ciclos de retroação. Depois temos os alvos e interatores, que também serão candidatos. Os alvos, portanto, são 262, os interatores são 244 e temos 54 proteínas em comum. E vem aqui que algumas são as mesmas entre estes conjuntos. Portanto, estas duas interseções, alvos e interatores e alvos e reguladores, muitas delas são as mesmas. E isto acontece porque, se eu fizer aqui reguladores e interatores, tenho 78 proteínas em comum. Portanto, se virem bem, 78, quase 80, um bocadinho menos de metade dos reguladores são também conhecidos como sendo interatores físicos entre as duas proteínas. Então há aqui de facto uma grande sobreposição entre o que são as proteínas reguladoras e os interatores, porque muitas vezes para as proteínas terem a sua ação reguladora num alvo, e estamos a falar entre proteínas, não entre fatores de transcrição e genes-alvo, mas entre proteínas, muitas vezes implica ter um contacto físico com o alvo. Portanto, se forem sinases de proteínas, se forem proteínas que provocam outras modificações pós-traducionais, têm que ter, para regularem o alvo, têm que ter um contacto físico. Portanto, é normal que haja esta grande sobreposição. No caso dos alvos irreguladores e dos alvos interatores, esta sobreposição é uma evidência de que existem mais ciclos de retroação que influenciam a resposta da via do NF-κB. Agora, é interessante perguntar se estes números são fáceis de obter se eu, por exemplo, pegar ao acaso. Portanto, eu tenho esta rede de interação proteína-proteína e as redes de sinalização. Se eu escolher ao acaso 262 proteínas dessas redes e depois 244 outras proteínas, qual é a probabilidade de elas terem em comum 54? É uma coisa fácil de acontecer,
Portanto, acontece com uma frequência sem ser necessário que os dois conjuntos de proteína estejam muito relacionados, ou de facto uma interação tão grande significa que estes dois conjuntos de proteínas estão de facto de alguma maneira associados. Para isso, vamos fazer um teste hipergeométrico de enriquecimento para saber se estas interseções são maiores do que o esperado ao acaso. Para fazer o teste de enriquecimento, o que é o teste de enriquecimento? É um teste hipergeométrico que vamos usar a função do R, que é o p-hyper. Portanto, vamos ver como é que é a função p-hyper. Portanto, aparece-nos o grupo de funções ligadas à distribuição hipergeométrica. O que nos interessa aqui é o p-hyper. E o teste hipergeométrico, como espero que tenham percebido do vídeo, é um teste que se aplica numa situação genérica em que nós temos um universo que normalmente é representado por um universo de bolas dentro de uma urna, em que temos uma parte dessas bolas são bolas brancas, uma parte dessas bolas são bolas pretas. Vamos tirar, sem ver a cor, um conjunto de bolas sem reposição e vamos ver quantas brancas é que saíram. Qual é a probabilidade de, ao acaso, terem saído aquelas brancas? Se a probabilidade de termos observado aquelas brancas é facilmente explicada pelo acaso, significa que quem tirou as bolas da urna não estava de facto a ver a cor das bolas. Se nós temos um número de bolas brancas muito maior do que o expectável ao acaso, então é sinal que a pessoa que estava a tirar as bolas da urna ou estava a fazer batota e estava a olhar, ou tinha alguma maneira de selecionar as bolas brancas. Portanto, é isto que significa, ou seja, se calhar se tivermos uma probabilidade de ter uma interseção entre alvos e reguladores expectável ao acaso, então não nos devemos espantar com este resultado. Mas se tivermos uma interseção maior do que o esperado ao acaso, significa que, pelo facto de ser um alvo do NFKB, há uma probabilidade acrescida, maior do que o esperado ao acaso, de também ser um regulador do NFKB. Portanto, para fazer o teste, precisamos aqui de um conjunto de números, de 4 números. O primeiro é o Q, que é o número de bolas brancas observadas. Depois vamos ver que dá jeito de ser o número de bolas brancas observadas menos 1. Portanto, no nosso caso, o número de proteínas na interseção menos 1. Depois temos o M, que é o número de bolas brancas na urna. O N, que é o número de bolas pretas na urna. E o K, que é o número de bolas que foram retiradas da urna. Portanto, aqui a soma do M e do N dá o universo. E aqui o nosso universo são todas as proteínas que estavam envolvidas ou no apide, ou no omni, ou no doroteia, porque as interseções são entre conjuntos que foram retirados desse universo. Portanto, vamos primeiro ter que saber qual é que é esse universo e quantas proteínas é que existem nesse universo. Depois saber quantas é que são brancas ou pretas. Aqui o ser brancas ou pretas é, tanto entre os alvos e reguladores, por exemplo, vamos selecionar como referência. Os alvos são, ser alvo é ser uma bola branca, e depois nós vamos tirar um conjunto de proteínas que são as reguladoras e vamos ver quantas é que saem simultaneamente reguladoras e alvos. Portanto, quando tiramos os reguladores, vamos apanhar alvos também. E se esse número de alvos é superior ao esperado ao acaso ou não. Depois, como é uma função para calcular uma probabilidade, pode calcular a probabilidade à esquerda, portanto, no lower tail, do valor de Q, e então dá a probabilidade do valor observado ser o Q ou um valor menor, portanto menor ou igual. Se for o lower tail igual a false, então é a probabilidade de ser maior do que o Q. Nós queremos fazer um teste estatístico, portanto queremos calcular o p-value, e o p-value é a probabilidade de, ao acaso, observar uma amostra igual àquela que nós observamos ou ainda mais afastada da hipótese nula. Aqui a hipótese nula é esta distribuição hipergeométrica, que é extrair as proteínas ao acaso, totalmente ao acaso. A hipótese alternativa é que
não é, esta extração de proteínas não foi feita ao acaso porque há uma relação entre os dois conjuntos. E para termos o p-value, a probabilidade deste número de interseção ser maior ou igual àquilo que nós observamos. Portanto, interessa-nos não ter o x maior que x pequeno, mas um x maior ou igual a x pequeno. Portanto, para isso, convém pormos, em vez de usarmos o q, exatamente o número de tamanho da interseção, fazemos o q menos 1. E assim o resultado é equivalente ao x maior ou igual a q, porque aqui temos o q menos 1. E depois, como isto muitas vezes dá valores muito, muito pequenos, às vezes é vantajoso, em vez do resultado vir no valor de p, que é um valor que varia entre 0 e 1, vem no valor de log p, menos log p. Portanto, é uma transformação semelhante ao pH para a escala da acidez. Mas para executar este teste precisamos de saber o tamanho do universo, quantas bolas brancas, quantas bolas pretas, quantas é que tiramos e quantas é que observamos. Então, quantas é que observamos foi o tamanho destas interseções. Portanto, a interseção alvos e reguladores tem um tamanho de 66. Mas temos de saber o número total de alvos, o número total de reguladores e o número total do universo. Portanto, para isso, vamos saber quantas proteínas é que existem no total na rede de interação APID, quantas é que existem no total na rede Omni e na rede Doroteia. Portanto, para isso fazemos aqui a união das proteínas que estão na coluna uniproteide A e uniproteide B e coisas semelhantes para as outras duas fontes de informação. E depois fazemos a união dos três conjuntos de proteínas, das do APID, do Omni e do Doroteia. Todos, dando aqui esta variável todos, que é o resultado final, é um vetor de 16.287 elementos, portanto temos 16.287 proteínas diferentes. O que nos interessa é o número, por isso vamos usar a função length, que nos dá o comprimento de um vetor. Portanto, o número total de proteínas estamos a falar no nosso universo são 16.287, o número total de alvos são 262, o número total de reguladores são 188. Estou a ver aqui o número à medida que vai aparecendo no environment, quando executa a linha. O número total de interatores são 244 e o número total da interseção alvos-interatores são 54, a sobreposição alvos-reguladores são 66 e a sobreposição reguladores-interatores são 78. Então, para calcularmos o p-value deste teste, que nos vai responder à pergunta: será que estas interseções são facilmente expectáveis ao acaso? Se tivermos um p-value grande é porque são expectáveis ao acaso. Se tivermos um p-value perto de zero é porque estas interseções não são expectáveis ao acaso, são muito maiores do que os expectáveis ao acaso. Portanto, vamos executar então estas linhas. Temos no Q, temos o tamanho da interseção menos 1. Depois o número de bolas brancas vai ser sempre dos dois conjuntos que estão a ser comparados, ou os alvos e os interatores, ou os alvos e os reguladores, ou os reguladores e os interatores. Portanto, o que nós chamamos de bolas brancas vai ser sempre o conjunto maior. As bolas pretas é o total menos esse conjunto. E o número de bolas retiradas é o tamanho do outro conjunto, do tamanho do conjunto mais pequeno. Portanto, neste caso, a interseção entre alvos e interatores. Portanto, aquilo que são consideradas as bolas brancas são os alvos. O número de bolas que é retirada são as bolas que correspondem aos interatores. Portanto, vou executar então a probabilidade para, de acordo com a hipótese nula, de observarmos uma interseção entre alvos e interatores de 54 proteínas. A probabilidade disso acontecer ao acaso é 2,417 vezes 10 elevado a menos 46. Portanto, é altamente improvável. Se eu retirasse ao acaso deste conjunto das proteínas todas que estão envolvidas nestas três redes
266 proteínas que eram os alvos, ou 262 proteínas, e depois tirar só ao acaso 244 proteínas que eram os interatores, a sua sobreposição quase nunca, tanto um em cada não sei quantos milhões de vezes, não é? Portanto, temos 1 vezes 0,menos 46, só uma em cada 10 levantado a 46 vezes é que eventualmente iria aparecer uma sobreposição tão grande como aquela que nós observamos de 54 proteínas. Portanto, vamos fazer a mesma coisa para, para as outras duas interseções. Portanto, para a interseção entre alvos e reguladores, 7 vezes 10 levantado a menos 72. E para a interseção entre reguladores e interatores temos 2,7 vezes 0 elevado a menos 95. Portanto, aqui os valores dos p-values, o que interessa é que sejam baixos, nós não podemos interpretar exatamente do valor dos p-values a força da associação, mas vemos que temos uma grande confiança estatística que há uma interseção real, uma associação real entre as proteínas reguladoras e as proteínas interatoras, fisicamente, o que significa que, de facto, é expectável que muitos dos reguladores, não via regulação da transcrição, sejam proteínas que interagem fisicamente com o alvo. Portanto, aqui não tem a ver com este trabalho em si, mas é uma constatação que faz sentido. Ou seja, se nós não estivermos a falar de fatores de transcrição ou de proteínas que se ligam em RNAs, por exemplo, então uma proteína que regula outra falo maioritariamente por interação física, através de outro mecanismo, mas esse mecanismo, seja fosforilação, seja mudança de conformação, seja acetilação, seja outra alteração da proteína, implica um contacto físico, seja ubiquitinação, todos esses tipos de regulação implicam um contacto físico entre a proteína reguladora e o alvo. Depois temos uma sobreposição muito significativa entre os alvos e os interatores e os alvos e os reguladores, sabendo que nós temos uma grande correspondência entre os reguladores que tendem a ser interatores, é normal que as duas deem um resultado semelhante. Mais interessante aqui, então, ou se nós quiséssemos aprofundar mais o conhecimento destes ciclos de feedback na regulação da via do NF-κB, seria explorar quem é que são estas proteínas que estão na interseção tanto entre alvos e interatores e entre alvos e reguladores. E vemos aqui que há uma grande sobreposição entre as duas. Aliás, eu posso rapidamente fazer aqui o intersect entre os alvos e interatores e os alvos e reguladores. Portanto, esse resultado deu, temos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Portanto, 38 proteínas são em comum entre estas duas interseções. Ou seja, há 38 proteínas que são simultaneamente alvos, reguladores e interatores. São candidatos interessantes para explicar ou para tentarmos perceber melhor como é que é feita a regulação da via do NF-κB e, eventualmente, isso portanto, seria alvo de uma investigação mais profunda. Portanto, nem todas estas proteínas estão presentes em todas as células, portanto, algumas serão importantes para a resposta em alguns tecidos e não noutros. Portanto, já temos uma interação e já temos candidatos a uma lista de proteínas, ou esta mais reduzida, ou uma destas duas, dos alvos interatores ou dos alvos e reguladores, que são proteínas potencialmente relevantes para explicar a dinâmica da via do NF-κB, que ainda não foram exploradas todas, com certeza, mas que podem vir a ser exploradas. Portanto, poderá ser interessante, no artigo, fazerem uma análise de enriquecimento funcional destas proteínas e ver que tipo de proteínas é que são estas
em que processos é que estão envolvidas e por aí fora. Mas isso fica ao vosso critério.